Quem foi o pastor João Filson Sorém? Vamos assistir um videozinho de 2 minutos. Foi produzido pelo Exército, porque ele era capelão do Exército. Foi um grande homem, grande pastor. Vamos assistir. Quem passa pela primeira igreja batista do Rio de Janeiro, situada no bairro do Estácio, provavelmente não sabe a sua relação com a história da capelania militar do Brasil. Do púlpito desta igreja, fundada em 1884 e inaugurada neste local em 1928, o jovem pastor João Filson Sorém partiu para os campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, para ser um dos primeiros capelães evangélicos do Exército Brasileiro. Seu filho João Marcos Sorém, de 77 anos, lembra com orgulho as histórias de seu pai. Pegou aí durante 50 anos e só se ausentou no domingo quando foi a guerra. Ele ficou administrando a igreja através de correspondência, na época só tinha correio, ele mandava as cartas, os diáconos mandavam para ele, ele apreciava muito os militares e dizia que a disciplina militar era uma alavanca muito útil na igreja. Eu agradeço sempre a Deus por ter vivido com ele e aprendido dele muita coisa que eu nunca mais esqueço. No segundo andar do anexo da igreja, os membros preservam um pequeno acervo que conta um pouco da história do capelão Sorém, que também é preservada por capelães da ativa e veteranos. O capelão Sorém foi sobremodo importante para a capelania evangélica do Exército, sobretudo porque ele foi um dos 2 capelães evangélicos que foram integrantes da Força Expedicionária Brasileira. Ao voltar, o capelão Sorém continuou seu ministério como pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, igreja na qual comumente fazemos a Páscoa dos Militares. Com risco de vida, ele saiu em busca dos corpos insepultos dos brasileiros que lá pereceram. E o general Marechal Mascarenhas de Moraes fez registrar um elogio bastante consistente da sua dedicação em identificar esses corpos. Eu o conheci pessoalmente em 2001, ele estava já numa cadeira de rodas, então eu tive esse privilégio e é uma pessoa que impressionava e impressiona até hoje, pelos feitos que ele legou, pelo legado dele como um homem, um servo de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada, mas também muito bem preparada para a missão dele como pastor de ovelhas. Vemos que a capelania militar é fundamental na rotina dos nossos quartéis, e os que vieram antes de nós reforçam a importância da espiritualidade em tempos de guerra e de paz. Muito emocionante. Ouvimos a história desse pastor e sabemos que a sua influência permanece até hoje. João capítulo 15, verso de 9 a 17. Com base na leitura feita, o pregador se ocupará do seguinte tema: na base da amizade. Fala o Senhor Jesus Cristo, dando instruções últimas aos seus discípulos, antes do seu sacrifício na cruz do Calvário. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Os estudantes de teologia que iniciam seus estudos em filosofia da religião cristã, filosofia histórica da religião, esbarram de início a um problema que permanece insolúvel em todo o curso. É a necessidade de definir o assunto e, portanto, elaborar uma definição adequada à palavra religião. Religião. O que é muito difícil, o que é praticamente impossível, é a necessidade de definir. Porque a palavra religião abrange uma gama tão extensa de atividades, de movimentos, de credos na história. As tradições são tão diversificadas, e essas atividades de características tão diferentes, frequentemente conflitantes de um ponto, e difícil de encontrar um denominador comum que possa basear essa definição. E é por isso que quando se ouve alguém dizer que todas as religiões são iguais, são boas, isto reflete de imediato o seu total desconhecimento da matéria. Quando alguém diz que todas as religiões são caminhos diferentes para o mesmo fim, isso está atestando o total desconhecimento da matéria. A pessoa não sabe o que está falando. Que é que nós procuremos hoje definir a religião, sim, mas todas as religiões não. Hoje nós vamos falar da religião com base na amizade. Por exemplo, os meus ouvintes, a religião cristã, a nossa religião, ela é diferente de qualquer outra religião, tendo alguma afinidade com alguns aspectos da religião judaica, até certo ponto historicamente antecessora, preparatória para o advento da religião cristã, historicamente, então há bases de muita semelhança com a judaica. Mas não há religião que estabeleça, por exemplo, o relacionamento entre Deus e o homem. Absolutamente não existe. Não existe. Parece que é o reverso do que acontece nas demais religiões. A proposta de Jesus é diferente de todas as outras. A religião cristã, sim, ela é única que estabelece um relacionamento íntimo com o Criador. A religião cristã. A religião cristã, sim, há uma iniciativa de Deus. A iniciativa de Deus. Nas demais outras, a iniciativa é do ser humano, que está buscando, que está tateando, que está perquirindo, que está tateando, que está explorando para tentar encontrar Deus. Mas na religião cristã não, é Deus que vem à procura do homem. Na religião cristã, a iniciativa vem de Deus, na nossa busca, procurando a gente, procurando a cada um de nós. Deus é o começo do processo. Deus é o que dá início ao relacionamento. E logo como que Ele faz isso? Com amor, buscando a gente com amor, procurando-nos com amor, chamando-nos com amor. Esse é o nosso Deus. As características desse Deus é diferente de qualquer outro Deus inventado ou forjado pela mente humana. Qualquer registro na história ou na tradição religiosa. O nosso Deus é diferente. É um Deus que inicia um movimento do relacionamento com o homem porque Ele o ama.
É Deus que inicia. E depois de chegar a este mundo, na pessoa do seu único Filho unigênito, aquele que é o emissário do amor do Pai Celestial, o seu Filho, Ele vem buscar e salvar o que se havia perdido. É Deus que vem buscar-nos. Ele, Jesus, foi aquele que peregrinou por toda a Palestina, em várias vilas, ele percorria cidades, ele ia a povoados à procura do homem. Essa é a religião nossa que defendemos. Deus, Ele inicia então uma companhia de buscar, de chamar, de congregar os pecadores pelo seu amor. E depois de atraí-los, depois de arrolá-los nesse discipulado de amor, Ele prefere não chamá-lo de apenas de fiéis, de simples seguidores, de simples arrolados, mas Deus decidiu chamá-los de amigos, amigos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Uma questão de amizade, uma religião na base da amizade entre Deus e o ser humano. Jesus Cristo, então, o nosso Senhor, Ele promulgou esta ideia de maneira muito clara na sua vida, nas suas mensagens. Ele deseja formar não um séquito de seguidores, não um processional de fiéis, mas Ele decidiu criar uma vasta companhia de amigos, de companheiros, uma fraternidade de amigos, em que Ele, amigo de todos, faria com que eles entre si também o fossem. Isto, meus ouvintes, não existe na religião alguma, não existe em outras religiões. Deus é quem toma a iniciativa de chamar-nos, de atrairmos-nos. Pois o Filho do Homem, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Já não vos chamarei servos, ele diz, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, e eu vos chamarei amigos. Você pode imaginar o que é isso? Jesus deseja isso. No momento, irmãos, Deus ele faz isso, e os crentes, os salvos, são amigos de Jesus, amigos de Jesus. Que situação diferente, ouvintes meus, que situação reconfortadora, a consciência de que aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que tem tudo que existe e subsiste, Ele é nosso amigo. Que situação maravilhosa, esse conceito de Deus, meus ouvintes, esse conceito é muito tranquilizador para nós. Não é de se admirar que hoje as pessoas que andam em incertezas e aflições, o crente em Jesus Cristo caminha tranquilamente, inabalável em sua luz. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Então, ele decidiu dar isso para os seus amigos. Então, vemos crentes hoje, cristãos, chegando até mesmo ao auge da vida, a longevidade. E no momento da morte, onde tantos terminam aflitos e desconcentrados, ele adormece tranquilamente, sabendo que o amigo dele estará esperando no além. Amém, irmãos? Glórias, um amigo que já preparou um lugar, um amigo que vai recebê-lo, um amigo com quem ele, tendo convivido aqui na terra perfeitamente, irá conviver numa doce harmonia, na perfeição dos séculos sem fim, na eternidade. Só no Evangelho de Jesus Cristo, só na religião cristã existe esse relacionamento de amizade. Entretanto, meus ouvintes,
o Senhor Jesus Cristo fez algumas coisas que Ele faz pelos seus amigos. Jesus faz muita coisa pelos seus amigos. E algumas coisas que Ele espera também que os seus amigos façam por Ele. Porque a amizade tem que ser recíproca. Ele nos ama, Ele nos quer ser nosso amigo, nós também queremos e precisamos fazer algo para Ele. Na medida em que lerdes e examinardes o Novo Testamento, e particularmente nos Evangelhos, constatareis aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por aqueles que se tornaram seus amigos, de acordo com o seu desejo, com o seu anelo, com o seu convite. Extraordinário esse convite do Senhor Jesus Cristo, extraordinário. Ele saiu pelo mundo afora, então convidando os homens e mulheres para se tornarem seus amigos. Somente pelo amor de Deus. Somente pelo amor de Deus. Quem mais faria isso? De sair pelos lugares à procura de amigos. Quem mais faria isso? E uma vez que nós escolhemos a dedo os nossos amigos, e dedos exigentes, os nossos amigos, quão cautelosos nós somos, e prudentes havemos de fazer nessa escolha, de quem vai ser o nosso amigo e quem não vai ser. Deus escolheu indiscriminadamente, repito, Deus escolheu a todos indiscriminadamente. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, convida a todos indiscriminadamente. Tente entender a profundidade dessas palavras. Para quê? Para se tornarem seus amigos. Vinde, fazei-vos amigos meus, obedecendo os meus mandamentos e fazendo aquilo que vos peço que façais. Já pensastes, ouvintes meus, o que Ele fez para aqueles primeiros discípulos seus? Já parastes para pensar? Que ouviram diretamente de Jesus essas palavras? Vinde e fazei-vos meus amigos, e obedeçam o que eu vos mando. Esse chamamento é uma amizade. Esse relacionamento novo e diferente, na base da amizade, sobre a fé, mas na amizade. Não é forçado. Eles queriam também ser amigos de Jesus. E eu quero falar duas coisas aqui que Jesus faz pelos seus amigos, que fizeram para os seus discípulos, e Jesus está disposto a fazer para você hoje. Se você quiser ser amigo dele, Jesus tem duas coisas maravilhosas que Ele quer fazer por você. Primeira, o Senhor Jesus Cristo os glorificou. Escute bem, preste bem atenção nessas palavras. Jesus Cristo os glorificou. Só vocês agora. Jesus Cristo os glorificou. Só porque a pregação é tradicional, não quer dizer que vocês têm que ser tradicionais. Pode falar amém, glória a Deus, tá bom? Isso o Sorém não falou não, eu estou falando agora, tá? O Senhor Jesus Cristo os glorificou. E esta amizade é glorificadora. E não estamos falando aqui, ouvintes meus, em alguma coisa etérea ou distanciada da nossa compreensão, alguma coisa muito intangível, abstrata. Não estamos falando disso. Essa glorificação que significa uma dignificação, uma magnificação do ser pessoal, do ser humano, ou seja, você ser humano, é você que vai ser transformado, glorificado. O amigo Jesus vem trazer isso. E quem eram eles? Os discípulos de Jesus, que Jesus chamou, aqueles discípulos primitivos. E quem eram eles? Senão os anônimos habitantes da Palestina. Anônimos. Um pescador aqui, um funcionário ali,
um artesão aquele, um empregado outro. Mas eles entenderam o chamado e fizeram-se amigos dele. E deram prova, depois dessa amizade genuína, essa amizade autêntica. E o Senhor Jesus Cristo se vinculou a eles com uma amizade muito profunda. Muito profunda. A ponto de alguns dizerem que eram amigos mais amados do Senhor. Eles eram amigos amados do Senhor. Há um escritor bíblico que se refere a ele com esta modéstia. Em seu anonimato ele vai dizendo: o discípulo que Jesus, o quê? Amava. Isso está em João 21, 20. Um deles falou isso. Havia uma afinidade, uma amizade especial naquele caso. Não queremos ver que Jesus amava mais um ou mais outro, mas as amizades são assim. Temos amizades algumas que se apresentam uma afinidade maior, mais calor, mais aproximação. E aqueles homens, eles saíram então do anonimato e tornaram-se notórios, imortalizaram-se na história por causa dessa amizade. De todas as figuras da antiguidade, as mais imortalizadas aqui na história da humanidade foram aqueles amigos de Jesus, amigos de Jesus Cristo. De simples figuras humanas, tornaram-se glorificados, seres humanos iluminados pela presença de Jesus. Então a primeira coisa que Deus pode fazer para você é esta: fazer você mudar, ter uma transformação de simples figuras humanas em tornaram-se glorificados, animados dos seus ideais superiores, não pensavam mais em que, pensavam em outros ideais maiores, transformados da forma de pensar e de si mesmos e das coisas desse mundo, tornaram-se mestres, tornaram-se apóstolos, tornaram propósitos de Deus aqui na terra. Falando em nome de Deus, escrevendo em nome de Deus, luminares para a vida espiritual da humanidade em trevas, sem Deus e sem salvação. O Senhor Jesus Cristo, então, Ele redimiu aqueles homens, Ele tirou-os da obscuridade, de um anonimato, de uma insignificância, dessa massificação desumanizante em que vive o homem sem Deus. Saiba disso. Se você está sem Deus, você está vivendo uma massificação que vai desumanizar você. O mundo é assim, mas eles saíram dessa situação, glória a Deus. Saíram desse anonimato, dessa insignificância, e agora foram envolvidos numa glória singular, a quem podemos mencionar, e nós podemos mencionar o nome desses homens. E quem pode mencionar o nome desses homens de Deus? Um Pedro, um João, um Mateus, um Paulo, sem sentir que há uma glória que recende das suas existências e das suas personalidades. Eles foram santificados, foram eles feito uma nova personalidade, foram regenerados, transformados. E alguns desses homens eram homens vis, criaturas corruptas, cruéis, viciosas, perigosas. Transformaram-se gloriosamente em seres notórios de grande dignidade e santidade. Tudo isso eles tiveram por causa desta amizade. A amizade de Jesus Cristo faz isto. A amizade com Jesus Cristo faz isto. Então, em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, está conseguindo? Difícil, né? Mas ela consegue sim. Segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo assegurou aos seus amigos
proteção. Quantos medos existem hoje, quantos perigos, mas os amigos de Jesus são protegidos por Jesus. Uma das últimas coisas que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos foi essa presença protetora. Mateus 28:20, final: estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo iria protegê-los. O Senhor Jesus vinha protegê-los, principalmente das suas próprias fraquezas. Jesus Cristo iria protegê-los contra as suas próprias fraquezas. E nós sabemos que alguns deles se assemelham a muitos de nós. Muitos de nós. Aqueles discípulos que primeiramente foram glorificados por Jesus, e nessa amizade nova que eles adquiriram, meus ouvintes, não eram super-homens, não. A gente olha para a Bíblia e imagina lá uns camaradas fortes, falam bonito. Não, eram figuras excepcionalíssimas, absolutamente. Eram seres humanos tirados da massa, comuns, e de que todos os homens são feitos, igualzinho a mim e a você. E vamos constatando então, que o Senhor Jesus Cristo os protegeu contra as suas próprias fraquezas, que são de fato os maiores perigos dessa vida. Os maiores perigos desta vida. Não são as fraquezas e as maldades do nosso próximo, não. Os maiores perigos com quem nos defrontamos somos nós mesmos, a nossa fraqueza, o pecado em nós, a malignidade dos corações pecaminosos. Meus irmãos e amigos, o pior inimigo que nós temos é este, que reside dentro de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala muito bem disso. Ele diz, no capítulo 7, verso 17 de Romanos, a seguinte expressão, só esse versículo: nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita dentro de mim. Então ele queria fazer o bem e não conseguia. E o Senhor Jesus Cristo insiste em ajudar os seus amigos e os protege de si mesmos. E nós vamos constatar, como alguns deles, ao iniciar o contato com Jesus, tinham falhas terríveis, muito graves, e eram inimigos deles mesmos. Aos poucos, o Senhor Jesus Cristo foi sublimando aqueles caracteres, e expurgando aquelas fraquezas, e de súbito que nós vemos um Pedro. Nós vemos um Pedro que fora pusilânime, inseguro, incerto em suas atitudes, incoerente nas suas disposições. Ele, Pedro, foi transformado numa pedra viva. Ele foi transformado numa pedra viva na igreja de Jesus Cristo, defendendo com arrojo e com risco a sua própria vida, em nome de Jesus Cristo, e também a sua dignidade de apóstolo, ou a seu apostolado. Por quê? Por que, meus amigos, aconteceu isso? Porque Jesus Cristo o protegeu deles mesmos, e assegurou para eles, aqueles discípulos, os recursos para realizarem uma obra notável, que outros homens da história podiam realizar tanto quanto eles realizaram. Meus prezados ouvintes, esta passagem que nós lemos do Novo Testamento, esse evangelho, até certo ponto é um monumento da grandiosidade daqueles homens,
amigos de Jesus Cristo, que Ele transformou em heróis do seu reino aqui na terra. Esse texto fabuloso, Jesus Cristo faz isso pelos seus amigos, e Ele faz muito mais. Faz muito mais, muito mais. Há de haver alguma coisa também que os seus amigos também façam por Ele, por Jesus. Nessa religião, na base da amizade. Você quer ser amigo de Jesus essa noite? Se sim, saiba o que você precisa fazer. Jesus fez tudo isso por nós. Primeiro, Ele nos glorificou. Segundo, Ele nos protege de nós mesmos. Agora, tem alguma coisa que nós devemos fazer. O que você pode fazer? O que Jesus exige de você essa noite? Só uma coisa: seja obediente. Ele só exige isso dos seus amigos. Façam o que eu vos mando. Aquiescência. Vou traduzir. Aquiescência, concordância. É preciso que você concorde com o que Jesus está dizendo. Sim, Jesus. Aquiescência aos desejos, aos mandamentos do amigo divino. É isso que Ele exige. Isso pode ocorrer em qualquer amizade? Isso pode ocorrer em qualquer amizade? Amigo é aquele que procura agradar aquele que ele estima. Amigo é assim, ele procura agradar aquele que ele estima. Não há amizade onde o propósito é a contrariedade ou desentendimento. Não há amizade com ofensas, com descuidos. Não. Os amigos procuram agradar um ao outro. E o Senhor Jesus Cristo disse que sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Aqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo manifestam amizade ao Senhor Jesus Cristo. Talvez, ouvintes meus, nós conheçamos muitos cristãos assim denominados, que são convictos, são servos, aparentam uma amizade com Jesus, mas se não lhe obedecem, não são amigos de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse que a base dessa amizade humana é a obediência. A maior expressão de obediência é cumprir a vontade do Pai em aceitar aquele que o Pai enviou. Você já aceitou aquele que o Pai enviou? O primeiro fundamento do ato de obediência ao amigo Jesus Cristo é o seu próprio reconhecimento. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, então eu vou obedecer o que Ele está mandando. É a aceitação, é a fé em Jesus Cristo como Deus conosco, como nosso Salvador e de todo aquele que nele crer. Essa é a base, esse é o fundamento da amizade com Jesus. Eu vou terminar esta noite, meus ouvintes, apresentando uma alternativa. Tudo isto que estamos dizendo esta noite não vai sendo dito na base de sentimentalismos, não. Não estou procurando aqui que ninguém fique aqui com sentimentalismo, não. Mas sim com base na palavra de Deus, com base na verdade explícita. Eu estou dizendo para você, é a verdade explícita de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está sempre falando, sempre ensinando explicitamente. Ele é claro na sua mensagem. Disse também, Jesus disse, que ninguém pode ser amigo uma hora meu amigo, e outra hora não ser mais. Não. Em Mateus capítulo 12, verso 30, ele mesmo diz essas palavras: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, o quê? Espalha.
Vamos ler nessa tradução? Leiam comigo. Então Jesus é claro, ou você é amigo dele, ou não, ou é contra ele. Aquele que não é meu amigo, esse é meu inimigo. Ou é pró, ou contra. Ninguém pode fugir dessa alternativa, ouvintes meus. Ninguém pode fugir disso. Diante do amor de Deus em Cristo Jesus, diante ao chamado e oferecimento que Jesus faz do convite para se tornar amigos dele, você tem que tomar uma decisão. Para a amizade, para você entrar nesse círculo de amigos, nesse círculo da salvação, tem que decidir entrar. Se você não decidir entrar, você está fora. E Jesus convida, entre para o meu círculo de amigos. Entre, faça o que eu mando. Jesus convida, estar dentro desse círculo, essa amizade. Não pode haver neutralidade. Esse talvez seja o grande problema dos homens. Eles demoram para aceitar Jesus, diz que já aceitou, mas não faz o que Jesus manda, então não aceitou. Aí ele aceita Jesus, mas daí Jesus fala, quem crê e for batizado, ele não perde o batismo. Então ele fica neutro, ele não é nenhuma coisa nem outra. Jesus é claro, ou sim ou não, ou pró ou contra, ou eu vou com ele ou contra ele. Prezados ouvintes, amigos, esta é a mensagem que Jesus Cristo pregou aos seus discípulos. É essa mensagem que hoje está saindo deste púlpito. O convite a Jesus Cristo, na base da amizade. Uma amizade que repousa sobre uma fé, que se expressa na obediência. E que hoje tiveres fé ao ponto de crer no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador, e vós despojardes a obedecer aos seus mandamentos, de atender aos seus desejos, aos seus almejos, então, ouvintes, vocês poderão sim, todos aqui, ser amigos de Jesus Cristo. Vocês podem fazer isso, todos aqui podem fazer isso. Eu termino aqui, irmãos, dizendo o seguinte: é a mais venturosa experiência, o mais abençoado relacionamento que o ser humano pode ter, é este, ser amigo de Jesus. Amém. Todos dizem? Amém. Amém. Feche os seus olhos agora. Todo mundo orando agora. E esse é o convite de Jesus esta noite. O apelo já foi feito. O apelo, o pedido é que Jesus quer ser seu amigo. Você quer? Quantos querem? Pode orar falando, Jesus, eu quero. Por isso que Ele não desiste de você, Ele é o maior amigo. Enquanto todos estão de cabeça baixa, eu gostaria de saber se há alguém aqui esta noite que entendeu a mensagem. Ela foi direta ao seu coração. Ela foi direta, não há dúvida. É Jesus o seu melhor amigo. Existe alguém aqui que gostaria de entregar seu coração a esse melhor amigo? Convidar Jesus para vir e encher o seu coração, sua vida? Muitos já têm feito a decisão ao lado de Jesus, mas quem sabe hoje você quer fazer isso. Eu
gostaria, quando todos estão de cabeça baixa orando, eu gostaria de saber, existe alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Só faz assim com a mão, levanta a sua mão e fala, eu quero. Você veio ouvir essa mensagem e gostaria de, desta noite, uma criança está levantando a mão, porque ela entendeu. Se uma criança entendeu, você também entendeu. Então eu quero perguntar a você, existe alguém que quer aceitar Jesus hoje? Quer colocar Jesus no seu coração? Levanta a mão.